Dudu Varela e pros fãs também, pra toda a audiência que acompanha o nosso programa da Bahia, tá? Vamos girando então o nosso papo de TV, a gente segue ao vivo pra todo o Brasil, agora 13 horas e 29 minutos, pra falar, Gui, a respeito de uma polêmica, porque teve um ator que lá nos anos 90 processou o Gugu Liberato. O motivo eu acho um pouco esdrúxulo desse processo, mas a gente vai entender já já, né? Tem um motivo, o porquê que ele processou o Gugu. Tava com saudade de falar sobre Gugu, Eu só isso que eu também, queria dizer, né? Gugu, processo, eu tem também. tudo a ver, né? Então, vamos falar sobre o Gugu. É verdade. E aí, esse ator, que inclusive tá um pouquinho off, né? Faz tempo que a gente não vê ele atuando, né? Faz um tempinho. Ele tá em Amor Perfeito, novela Ele das tá em Amor 6. Perfeito? Ele Fazia tempo que eu faz não via par, ele, hein? ele faz par, se eu não me engano, fazia, né, par com a Mariana Ximenes, o personagem da Mariana Ah, é Ximenes, que é uma verdade. vilã. Que a Só que vilã. como ela é a vilã, ela quer pegar o É. marido da Camila Queiroz, que é a É. protagonista da E novela. aí É que ele os vai nomes eu não ficando vou de lembrar. escanteio, né? Isso, mas É. assim, o personagem dele não é assim tão... Então ele não é o personagem. Ele é um É, coadjuvante ali, elenco de isso, e apoio, né? Mas olha. quem... Ah, Pode falar, pode... não, eu já ia revelar quem é já. Ah, não, mas por favor. A gente tá falando de Thiago Lacerda, um ator queridinho aí, né, galã da Globo, que tá como coadjuvante aí, ator de apoio na novela das 7. Ele fez uma revelação a respeito de um processo que ele moveu contra o Gugu Liberato lá nos anos 90, tá? O Thiago Lacerda, ele participou ali do Que História é Essa? Poxada essa semana e relembrou aquela situação constrangedora lá no começo dos anos 2000, onde o nome dele foi envolvido junto com o do Gugu Liberato. Por quê? Nos anos 2000, o Gugu fazia alguns leilões inusitados na TV. E aí, uma das peças que chegou ali à mão de Gugu Liberato teria sido olha só, uma cueca usada pelo Thiago Lacerda, que apareceu ali a cueca, né? O cuecão do Thiago Lacerda. E aí o Gugu fez ao vivo um leilão desta peça. Beleza, tudo bem, né? Acho que até aí não tem nenhum problema. Mas o problema é que, segundo aí o Thiago Lacerda, essa cueca não era dele. Na época, o Thiago estava se destacando como Jesus ali no famoso espetáculo Paixão de Cristo. E aí ele foi ao Domingo Legal pra promover, né? Pra participar ali, né? Algumas vezes falou a respeito também dessa peça, né? E aí ele viu, né, que no leilão do Domingo Legal do SBT, o Gugu alegou que essa cueca fazia parte ali do figurino dele na peça de teatro Paixão de Cristo, mas que na verdade não era bem assim, né? Então o Thiago Lacerda processou o Gugu Liberato, que foi condenado a pagar 550 mil reais de indenização por danos morais. Se hoje, gente, R$500 mil já é dinheiro pra caramba, imagina nos anos 2000, né, Gui? Era dinheiro Não, pra essa caramba. cueca foi... Assim, eu não ia querer a cueca do Thiago Lacerda, eu ia querer a cueca de Jesus de Nazaré Ah, mesmo, achei que você ia falar que você queria né? a cueca do Porque Gugu. vale também, deve valer esse valor também, né? Mas que Você cueca tá cara, hein? falando, né? Carinha, né? Muito cara. E aí ele falou o seguinte, abre aspas: houve um constrangimento que era muito mais meu do que de qualquer emissora. Foi uma coisa muito chata, uma indelicadeza, disse ele, que completou ainda, afirmando que a peça foi realmente leiloada, mas não era dele, abre aspas. A cueca real tava comigo. Como ele está leiloando algo que está comigo? Está enganando alguém. E aí eu resolvi avisar e bateu mal lá. E aí ele fala ainda, né, abre aspas, antes dele falecer, ele me ligou, se desculpou pelo ocorrido e eu entendi muito tempo depois. Foi uma história muito chata de ter que lidar, foi muito constrangedor, porque na verdade eu também fui envolvido
por pessoas que diziam isso é um absurdo, fecha aspas. Ele analisou ali a situação hoje em dia, né, disse que acredita que ele foi imaturo e foi influenciado ali por terceiros a agir da forma como ele agiu, né, abrindo o processo, e que para ele o caos todo, né, gerou um desgaste desnecessário, abre aspas. Eu entendi que houve essa dificuldade de comunicação e hoje eu faria a coisa toda de outro jeito. Tentei avisar, recebeu mal, foi me atacar e eu não tive outra opção a não ser exigir que ele se retratasse. Foi uma deselegância e um mal entendido, e completou aí o Thiago Lacerda a respeito desse processo que ele moveu contra o Gugu Liberato a respeito da cueca, né, a falsa cueca que foi leiloada. Olha, o Ítalo tá assistindo o nosso programa aqui e ele comentou aqui no chat que ele acha que ele agiu certo. Eu também acho, viu? Eu não acho que o Thiago Lacerda errou, não, porque é aquilo, usou o nome dele, ele tava ali no auge da carreira, em um papel super importante no Teatro Paulista, que virou aí referência para muitos remakes aí dessa peça de teatro, né, que é muito importante também. E de certa forma ele teve a imagem dele usada ali na TV, né, de uma forma ali que pode levar as pessoas ao engano. Sim, inclusive eu tô até pesquisando aqui os outros trabalhos do Thiago. No ano 2000, 99, 2000, ele estava no ar em Terra Nostra, que era a novela das 8 da época. Então, assim, é óbvio, né, que qualquer coisa que levasse, né, o nome Thiago Lacerda naquele período, naquele momento, ia, né, causar, né, uma comoção, um burburinho. Mas, assim, você pegar uma cueca qualquer e falar que é do artista e ainda cobrar 500... Não era 550 mil, ele leiloou. Ele leilou 550, o Gugu pagou Foi de indenização pra ele, né? Não, mas assim, acho que ele fez certo também. Acho. Mas é que assim, toda essa história, né? Tudo que envolve Gugu é muito peculiar, é muito curioso, né? Ele é uma lenda da televisão. É verdade. A gente, né, gosta muito dele, estuda, celebra muito a carreira do Gugu. Mas são coisas muito peculiares, coisas muito questionáveis. É muito curioso essa coisa, né? Essa mistura, né, da cueca do Thiago Lacerda, que foi usada na Paixão de Cristo, na peça Paixão de Cristo. Muito específico. É uma mistura, assim, é uma mistura muito específica, muito confusa, né, do sagrado e da sensualidade. Só o Gugu mesmo para proporcionar isso pra gente, né? É verdade, agora é aquilo, né? Muito provavelmente na época o Gugu devia ter um produtor que queria tombar ele, porque primeiro é o caso do PCC, que é polêmico. Depois o caso da cueca, então... muito complexa essa história, né? A família não se pronunciou e eu acho que nem devem saber direito o que é isso, né? O que aconteceu ali na época. Mas eu achei curioso a hora que ele menciona que o Gugu ligou pra ele um tempo antes de morrer. Ligou, eles conversaram, né? O Gugu se desculpou ali anos depois, né? Quase 20 anos aí depois que esse caso aconteceu, o Gugu, ele ligou ali e pediu desculpas, né? Curioso. E olha, o Ítalo fez uma outra observação aqui que eu acho que é importante a gente trazer, porque, olha, se hoje as fake news são bem pesadas, naquela época era bem pior, porque não tinha como desmentir na internet. Isso da cueca podia dar um problema pro Thiago, inclusive, como eu acho que deu, né? Ele menciona ali nas aspas que as pessoas estavam associando ele a respeito disso, falando, olha, mas isso é um golpe, isso tá errado. Então, de certa forma, dá uma manchada na imagem da pessoa que muitas vezes não tá nem sabendo a pauta do programa, muitas vezes não tá nem sabendo o que tá acontecendo, né? E isso acaba sendo, de certa forma, prejudicial, mas eu acho que o importante disso tudo é que o Gugu se desculpou com ele, né? Porque se fosse hoje, talvez não tivesse ali uma forma de se desculpar, não tivesse ali o sentimento no próprio Thiago das desculpas, né? Talvez teria uma sensação talvez de culpa, de preocupação, porque quando a gente lê as aspas dele e assiste o vídeo também, parece que às vezes ficou tipo, poxa, ficou mal resolvido, eu podia ter feito de outra forma,
né? Do jeito que ele fala, dá essa impressão. Como se ele estivesse trazendo parte da culpa pra ele, mas na verdade ele não tem culpa nenhuma. Então, Thiago, se você um dia chegar a ver esse vídeo, meu, fica com o coração tranquilo, você não tem culpa de nada. Então, segue a sua vida aí, brilhante ator como você é, sucesso, galã da Globo, e tá tudo certo, né, Gui? Vida que segue. É isso aí, vida que segue. O Gugu, né, apesar, né, de ter, né, todos esses momentos peculiares na carreira dele, como todo mundo falava, né, sempre muito generoso, Sim. muito solícito, né, com todos. Então, né, acho que passou, né, aquele período, né, da Guerra do Domingo, das coisas assim mais polêmicas, mais ousadas. Eu acho que o Gugu botou a mão na consciência, né, e se desculpou, né, com as pessoas, né, que acabou causando alguma confusão naquela época. E É que bom, né, que verdade. acabou tudo bem no fim das contas. É verdade, ainda bem que tudo no finalzinho ali acabou se resolvendo, né? Talvez se o Thiago não tivesse recebido essa ligação do Gugu, ele poderia estar pensando até hoje sobre isso. Tipo, poxa, ele foi embora, a gente nunca conversou sobre isso, virou um mal-entendido, tive que exigir retratação. Mas é isso, vida que segue. Thiago então abriu o jogo a respeito da tal cuequinha dele que não era dele. Agora o mistério é: quem usou esta cueca? Será que era o Liminha? Nunca saberemos, hein? Nunca saberemos. Mas O vamos Magrão? girar. O Magrão pode ser, o Magrão também. Mas a gente vai tentar descobrir isso, tá? Vamos girando o nosso papo da